Glórias ao nome do Senhor Jesus. O noivo vem. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Juntos adoramos ao Senhor. Aleluia. O noivo vem. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. É tão bom quando Deus confirma a sua palavra. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu gostaria de agradecer ao Senhor por mais um dia. Aleluia, na presença do Senhor Jesus Cristo. A bênção do Senhor a cada dia nos envolvendo. Amém? Aleluia. Hoje tivemos um culto hispano, né? Às 10h30, para aqueles que quiserem um dia participar do culto hispano, abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Todos acharam o livro de Mateus, capítulo 25? Diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram quantas, irmãos? Todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E aí ela fala uma palavra que eu amo muito. Ela disse: ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Antes de nós entrarmos propriamente na palavra do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão Júnior. O irmão Júnior está conosco para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão assim, só para que a gente possa conhecer. Aleluia. Quantos estão felizes que o nosso irmão esteja conosco? Diga amém. Amém. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Também estou feliz que estou vendo o André de volta ali. Não? Isso é uma bênção. Deus te abençoe, meu amado. Glórias a Deus. Hoje também, essa semana voltou, né, irmã Miriene, do presbítero Eliseu, que já estava fazendo já um tempinho por ali, né? Ele chegou até meio frio, né? A gente estava com saudade lá dos glórias de Deus, dos aleluia e tal. Porque lá estava frio, né? Mas glórias a Deus, ele chegou e trouxe. Foram 2 e voltaram 3. Né? Chegou também junto. Foi 3, foi voltar 4. O Maquinho disse: não me esqueça não. Foi 3 e voltou 4. Né? Glórias a Deus. O Anthony chegou ali também. Né? Glórias a Deus. Bem-vindos de volta à sua casa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu gostaria de meditar em algo da palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa meditar na nossa vida espiritual. Afinal de contas, hoje é o culto de Santa Ceia. Aleluia. É o culto de celebração dos cristãos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Aleluia.
Enquanto nós estamos ceando, nós estamos relembrando a nossa aliança com o nosso Deus. Aleluia. A igreja geralmente ficava contente quando a gente falava dessas coisas. Aleluia. A igreja está renovando o seu pacto a cada tempo, a cada minuto, celebrando, aleluia, que o noivo virá para buscar a sua igreja. Quantos podem glorificar? Glorifique o nome do Senhor Jesus. Estava meditando a respeito desse capítulo 25 e eu confesso para os irmãos que muitas vezes que li essa passagem achava muito dura esses últimos versículos. O versículo que se encontra já perto do 12, né, o 11 e 12, quando as noivas voltam para se encontrar com o noivo e elas chegam e as portas estão fechadas e elas batem a porta. E a palavra de Deus disse, ele respondendo disse, em verdade vos digo que não as conheço. Isso sempre me trouxe assim um certo temor, um certo espanto, de saber que alguns irão bater na porta e aquela porta não irá se abrir, e não somente não irá se abrir, mas ainda também tem uma afirmação vinda da parte de Deus, dizendo que não conhece aquelas noivas. E a gente às vezes acha muito duro, porque geralmente quando nós lemos esta mensagem, nós estamos aplicando essa mensagem para somente o último momento, o momento onde as portas se fecham, onde geralmente as coisas acontecem e elas estão ali desesperadas porque foram comprar óleo e chegam e não tem mais oportunidade de entrar para o regresso. O que nos traz geralmente à mente quando lemos é somente esse momento. Mas quando nós lemos o primeiro versículo que diz assim: então o reino dos céus será semelhante. Então ele não está falando do último momento, momento final, momento ali onde elas vão ter um encontro ou não terão um encontro, porque somente 5 das 10 terão um encontro com o Senhor. Não somente dali, ele está falando desde o princípio, ele está falando do reino de Deus. Aleluia, ele está falando durante todo o período da igreja do Senhor na terra. Ele está falando do período em que você aceitou ao Senhor, e se não aceitou, eu vou lhe dar uma sugestão: não seja como essas 5 loucas que ficarão. Aceite o Senhor como seu eterno Salvador, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Então, afinal, eles começam ali ele está falando da trajetória da igreja, da trajetória da nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não consegue entender se nós não entendermos o que era o matrimônio, o que era um noivado, e eu já estava querendo falar de espanhol, um noviazgo, um noivado entre a igreja, entre aqueles que têm ali um encontro com o Senhor. A gente precisa entender no povo de Israel como funciona, para que a gente possa entender toda essa história e entendermos porque no final aquelas noivas, né? Aquelas virgens que chegam ali já não recebem mais a oportunidade de entrar. Então nós precisamos entender. Afinal de contas, diz a palavra de Deus que todas tinham lâmpadas. Amém, irmãos? Todas tinham lâmpadas. Não somente as prudentes, mas também as loucas tinham lâmpada. Também havia uma outra coisa: todas elas estavam vestidas, todas elas dormiram. A palavra de Deus diz que todas dormiram, não somente as prudentes, mas também as loucas. E aqui fica um alerta para a igreja, para a noiva de Cristo. Aleluia. Para as prudentes, quem não for prudente pode continuar dormindo, mas para as prudentes é hora de despertar. Aleluia, porque o noivo está chegando para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A noiva está esperando o noivo. É uma analogia entre o reencontro do Senhor com a igreja. Eles usam essa analogia para mostrar,
o momento, a ansiedade do momento. Quem já foi noiva sabe do que eu estou falando. Aleluia. Quem já foi noivo sabe do que eu estou falando. Há uma ansiedade, há um desejo, há um momento de chegar, de estar ali, de chegar na frente do altar. Aleluia. Glórias a Deus. Tem uns até que desmaiam. Deus fica tão ansioso que até desmaia. Chega lá, fica assim, pá, cai. A gente já está esperando. Irmão, olha, desde uma vez que eu vi só uma noiva cair, uma das jovens ali que ajudava, ela caiu e eu fiquei preocupado. Não é? A ansiedade é grande, a tensão é grande. Aleluia. Assim está a igreja desperta. Aleluia. A igreja prudente, ansiosa para o encontro do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Alguns ainda que estão esperando alcançar algumas coisas aqui na terra, eu não gostaria de dizer quem são, aleluia, mas as prudentes estão esperando o noivo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. As prudentes são aqueles que estão esperando, aleluia, aqueles que estão olhando e dizendo: é hora, o noivo está chegando, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Esta parábola, irmãos, ela fala de uma responsabilidade pessoal. Essa parábola fala entre você e eu que devemos estar prontos como noiva de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo, que devemos estar prontos, que devemos estar vestidos, ainda que a noite chegou, o cansaço, o sono chegou, aleluia, mas dormir pronto, vestido, aleluia, aleluia, porque a iminência da volta de Jesus está próxima, e Ele está esperando o momento certo, a hora certa, aleluia, para vir buscar a sua noiva, e a igreja do Senhor tem que dormir, fechando os olhos, aleluia, mas com as vestiduras prontas, aleluia, para se encontrar com o noivo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então já entendemos o que significa esse noivado, já entendemos o que significa as noivas, já entendemos que as noivas prudentes e a igreja que está esperando. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de igreja denominação, eu não estou falando de ministério, eu estou falando da igreja particular. Você, se você é a igreja do Senhor, aleluia, Ele está esperando, Ele está falando com você, aleluia. Se você é a igreja que está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é com você que Ele está esperando, aleluia. Muitos não querem mais ouvir esta palavra, muitos não querem preparar a sua vida, querem palavras que massageiem o seu ego e que voltem para casa felizes na esperança de estarem ricos, aleluia. Mas existe uma igreja, aleluia, uma igreja que está clamando: Abba Pai, volta Senhor, eu estou esperando, aleluia, porque aqui já não há lugar mais para a igreja. Olha para um lado é um problema, olha para o outro é outro problema, aleluia, o único caminho é para cima, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então glória a Deus nessa noite. Aleluia. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 27, ele disse: para apresentar a si mesmo, aleluia. Ele estava falando de uma maneira particular, aleluia. Deus está falando com você nesta noite de maneira particular, individual. Ele está dizendo para apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa. Ele não vai vir buscar uma igreja temerosa, cheia de pecado, de medo, aleluia. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem máculas, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja, aleluia, que irá se encontrar com o Senhor, aleluia. Nesta noite glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus está preparando a sua igreja. Há lutas que Deus tem levantado nesses últimos dias, para que você volte para o lugar, aleluia, e comece a olhar para a sua veste, olhar para a tua vida, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. As lutas
problemas vão sempre existir, mas hoje Deus está usando para que a igreja comece a lembrar do noivo e voltar para o seu lugar. Aleluia, a igreja do Senhor está esperando o noivo. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas como eu já falei, nós não vamos entender essa passagem se nós não entendermos o que é de fato o noivado, o matrimônio dos judeus do antigo Israel. Havia uma coisa importante entre o noivo e a noiva. A primeira coisa era a promessa. Aleluia. Quem namorou já sabe, não é? A gente faz um monte de promessas. Tem umas que a gente nunca cumpre, mas tudo bem. Mas o noivo não. Esse aí, ele cumpre todas as suas promessas para a glória do nome do Senhor. E aí ele começa, e então o noivado naquela época, ele precisava dizer para a noiva tudo o que ele prometia, o que ele tinha em mente, o que seria o casamento dela, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se fosse hoje em dia, muito matrimônio ia ser mais abençoado, viu? Eu vou lhe tratar assim, eu vou cuidar, senão hoje não é que eu estou. Vamos passar. Aleluia. Ele tinha que escrever, ele tinha que dizer para ela, e isso se chamava ketubá, que era exatamente como se fosse uma certidão de casamento, bem bonita, desenhada. E muitas delas escreviam colocavam essa ketubá, que era como se fosse um registro de casamento, elas colocavam no meio da casa, faziam um lugar bem bonito e colocavam ali. Eu não sei se era para ver se os homens não esqueciam, mas elas colocavam ali bem bonito, dizendo: foi aquilo que você me prometeu, foi aquilo que você me prometeu, não é? Depois a gente faz um encontro casal para resolver essa situação, fica tranquilo. O que ele tinha que escrever era dizendo as promessas, mostrando as coisas que ele iria fazer. Aleluia. Uma dessas coisas, irmãos, era dizer como iria sustentar ela. Aleluia. Ele disse assim: eu não vou levar você para casa da... Não vou entrar não. Hoje não é culto doutrina de novo, não é? Ele dizia assim: eu vou preparar um lugar, eu vou preparar as mansões, eu vou preparar um lugar para que você habite comigo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. João capítulo 14, diz a palavra de Deus que ele diz assim: eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. Ele deixou escrito, para a glória do nome do Senhor Jesus, ele deixou escrito que quando chegar nas mansões celestiais, não haverá pranto. A igreja, a noiva do Senhor, chegará e estará com o Senhor para sempre, e lá não vai haver prantos, vai haver alegria, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor. Ele deixou escrito: você vai estar sentada ao meu lado. A igreja do Senhor estará com Cristo para sempre, sentada ao seu lado, aleluia, para reinar. Aleluia, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. O contrato, irmão, precisa constar todas essas coisas. Quando o noivo chegava, ele dizia o que ele iria fazer. Quando Jesus veio à terra, ele não veio somente e foi embora, não. Ele deixou uma promessa para a igreja. Aleluia. Todas as promessas que falavam antes da vinda do Messias apontavam até o dia que ele chegou. Aleluia. Mas depois que ele chegou, ele esteve. Aleluia. Todas as profecias que apontam que ele irá voltar, ele vai cumprir, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele cumprirá a sua promessa. Aleluia. João capítulo 15, versículo 16, ele diz: não fosse vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides
ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia, Ele deu uma promessa para a sua noiva. Ele está dizendo, eu vou, mas tudo que você pedir ao meu Pai, Ele te vai conceder. Ele está pronto para ouvir, porque aquele que faz a vontade do Senhor, o Pai o ouve, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. Ele deixou uma ketubá, aleluia, ou seja, Ele deixou escrito na sua palavra, aleluia, que Ele tem a promessa de voltar para buscar a sua igreja, aleluia. Ele disse, como foi falado aqui mais cedo, aleluia, ele diz assim, eu não irei participar mais do fruto da vide até aquele dia. Ou seja, ele não vai mais tomar o cálice, ele não vai mais comer o pão. Aleluia, agora é somente com a igreja. Mas quando chegar lá naquele dia, ele diz, eu vou tomar novamente com a minha noiva. Tem noiva aí para a glória do nome do Senhor, levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor, porque um dia estaremos diante do Senhor na glória, para sermos com Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitos dão glórias a Deus nessa noite. Aleluia. Não somente a ketubá era algo importante. O noivado começava com o princípio era as promessas. Aleluia. A noiva se apaixonava. As promessas eram bonitas. A noiva se apaixonava. Mas o tempo que ele passaria fora, e daqui a pouco nós vamos falar isso, era muito grande. Então ele tinha que deixar um penhor, ele tinha que deixar algo importante, algo caro, para que comprometesse de que ele iria voltar. Ele deixaria algo muito importante, um dote, os presentes. Essa era a segunda coisa que fazia o noivo. Ele tinha que deixar algo importante para que a noiva soubesse que ele iria voltar. Ele iria passar muito tempo lá fora preparando a sua casa, preparando, não é, o lugar onde eles iriam passar o tempo. Então ele teria que deixar os dotes, os presentes. Então eles chegavam com seus presentes e colocavam ali. Aleluia, o objetivo desses presentes era demonstrar o quanto ele amava a sua noiva. Quanto mais caro os dotes, mais era o amor. Aleluia, não belisque o seu esposo aí, não é? Tem gente que tu não me deu nada, tu não deu nada para meu pai. Aleluia, esse era no Israel antigo, irmão, não é? Era uma promessa, aleluia, onde eles iriam se encontrar novamente. E ele estava dizendo, eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu estou pagando um alto preço. Aleluia. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. A palavra de Deus diz, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Aleluia. Ele deixou um dote para a sua igreja. Ele deixou o seu Espírito. Aleluia. Quem sabe você não esteja entendendo, mas Deus está falando conosco nessa noite. Ele está dizendo, eu deixei o meu Espírito. Aleluia. Esteja cheio do meu Espírito, porque esta é a promessa, aleluia, de que ele voltará para buscar a sua igreja. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Porque o presente, como nós falamos, tinha que ser algo de valor, tinha que ser algo caro, algo que fizesse com que a noiva olhasse e dissesse, ele volta, porque jamais alguém pagaria tão caro para não voltar. Aleluia. Então ela estaria pronta esperando a volta do noivo. Aleluia. Quando nós encontramos a palavra de Deus no livro de João, o próprio Jesus dizendo naquele lugar, dizendo assim, olha, ninguém tira minha vida. Se existe alguma coisa mais preciosa do que a sua própria vida, irmãos, aleluia, eu não conheço.
preço. Ele disse: ninguém tira a minha vida, aleluia, mas eu mesmo a dou. Ele estava entregando a sua vida pela igreja, pela sua noiva. Ele disse: eu mesmo a dou, porque eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomar, porque assim eu recebi do meu Pai, aleluia. Então, quando o Senhor se entregou na cruz do Calvário, Ele estava dizendo: eu estou pagando um alto preço, aleluia. Quando nós lemos no livro de João, ele disse: olha, consumado és, aleluia. Mas quando a gente lê consumado, a gente não entende realmente qual foi o preço, aleluia. Quando nós entramos no espanhol e no português, é a mesma coisa. Consumado és, é como se ele estivesse dizendo: está consumado. Está consumado não mostra a profundeza do preço que Jesus pagou, aleluia. Quando no antigo Israel alguém fazia um crime ou fazia qualquer coisa para pagar uma sentença, então eles escreviam tudo o que a pessoa fez de errado e o tempo que ele passaria preso. Então eles ficariam presos e eles colocavam na porta da prisão, mostrando qual foram os crimes que essa pessoa cometeu. E quando a pessoa pagava o crime, passava o tempo que era necessário, eles saíam e levavam os seus crimes diante do juiz, para que o juiz pudesse eliminar aquilo que era contra ele. Então eles chegavam com aquela carta mostrando que estava ali o crime de matar, roubar, se prostituir. Eu não sei qual era o crime que levava uma sentença de prisão, mas o que eu sei é que eles chegavam com a sua carta diante do juiz e dizia: aqui está, eu já paguei, eu já fui lá, fiquei lá, passei tantos anos na prisão. E então o juiz olhava e carimbava, dizendo assim: está pago, tetelestai, ou seja, já está pago, aleluia. Quando a igreja do Senhor chega diante do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele está dizendo assim: eu já paguei. Se os seus pecados foram grandes, Ele está dizendo: eu já paguei, aleluia. Eu não sei se você entendeu, aleluia. A noiva tem direito de estar na presença do Senhor, porque Ele já pagou o preço, aleluia. Ele já pagou o preço, irmão, aleluia. Dê glória a Deus nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. O preço era alto, mas Ele pagou com sua própria vida pela igreja. Então nós entendemos o que é uma igreja, uma noiva prudente e uma noiva louca. Nós vamos entender, irmãos, primeiro, o preço que foi pago, as coisas que foram colocadas. E às vezes a louca não entende o preço que foi pago. Por isso que quando nós chegamos lá no final e encontramos a porta fechada, nós ficamos surpreendidos com a palavra do noivo dizendo: eu nunca te conheci. É porque muitas vezes as loucas não entendem o preço que foi pago. Não sabe que morrer na cruz do Calvário, ser humilhado, pisado, massacrado, é algo muito difícil. Já falamos isso aqui. E não somente as dores das chicotadas, não somente a vergonha, não somente os espinhos, mas ele estava dizendo assim: eu estou pagando o preço por você. Glória a Deus. Era ele se colocando no lugar da noiva, para que a noiva tivesse hoje a liberdade de estar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. É por isso que ele chama daquelas virgens loucas, porque não vê, não entendem o preço que foi pago. Aleluia. E ele diz que não só foi mesmo uma morte, mas foi a morte de cruz. E quem já escutou eu pregar aqui, já sabe que a morte de cruz era a morte mais vergonhosa que havia para alguma pessoa. Era um lugar de dor, não somente, mas de vergonha. Era um lugar onde as pessoas escarneciam, cuspiam, batiam, se alegravam em ver a dor daquela pessoa,
porque eram pessoas que não mereciam nada. Aleluia, mas ele deixou o seu trono, aleluia, deixou o trono, se esvaziou da sua glória para descer a pior das mortes daquela época, que era a morte de cruz. E ele estava dizendo: está pago. Aleluia, quando ele estava ali para se encontrar com o Pai, que já tinha tomado o cálice ali de vinagre, ele disse: Pai, está pago. Ou seja, eu coloquei os dotes, eu paguei pela minha igreja, eu paguei pela minha noiva. Aleluia, mas não somente a morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, a noiva está pronta. Aleluia, o preço está pago e o noivo está para voltar, para buscar a sua igreja. Levanta a tua mão, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós iremos nos encontrar com Cristo na glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Depois do Ketubá, que eram as promessas, depois dele pagar os preços, o preço, o dote, ele iria selar aquele momento. Ele iria se colocar naquele momento para selar. E geralmente eles tomavam um cálice. E aquele cálice era para dizer para a noiva: você aceita? Ele tomava o cálice e ele entregava para a noiva. Ele tomava e depois ele entregava. Se a noiva estivesse de acordo, ela tomava também o cálice. Glória a Deus, aleluia. E ela tomando o cálice, ela estava dizendo: aleluia, estou de acordo. Glória a Deus. Talvez você não entenda a responsabilidade de tomar este cálice, porque a palavra de Deus diz que aquele que come e bebe este cálice indignamente, ele será culpado do corpo do Senhor. Quando ela estava dizendo: eu aceito o cálice, ela estava dizendo: eu entendo e quero este noivado. Ela estava falando para o noivo: eu aceito. Aleluia. E então ali se completava o pacto que era feito antes de que ele fosse preparar o lugar. Ele precisava ter aquele pacto. Ele precisava tomar do cálice e a noiva também tomasse do cálice. Ele precisava de que os dois estivessem de comum acordo, aleluia, até o dia que ele voltasse. É por isso que a palavra de Deus diz: ao comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia, nós estamos esperando o Senhor. Tomar deste cálice e comer deste pão significa: eu aceito, aleluia, ser a noiva. Eu aceito a promessa. Eu aceito que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Eu aceito que o Senhor voltará para buscar a minha vida. Quantos glorificam o nome do Senhor nesta noite? Aleluia. Alguém um dia me perguntou e disse: pastor, será que Jesus estava com medo de tomar o cálice? Porque ele disse: a parte de mim este cálice. E ele ficou perguntando: mas será que é por causa que ele estava com medo? Será que era porque ele queria desistir? E eu disse: você precisa entender a simbologia daquele cálice. Não deste cálice, mas do cálice que Jesus tomou na cruz do Calvário. Porque, como nós vimos, ele estava pagando o preço pelos nossos pecados. Aquele cálice representava o pecado nosso. E nós não estamos falando de um noivo qualquer. Nós estamos falando de um Deus que se despojou da sua glória e desceu, aleluia, para nascer como homem, sofrer como homem, para pagar pelos nossos pecados. Glória a Deus. A palavra de Deus, e nós sabemos, irmãos, que como Deus ele jamais iria pecar. Mas como homem, ele também não pecou. Aleluia. Aleluia. Como homem, ele passou por todas as coisas e ele não pecou. Aleluia. A palavra de Deus nos aprova. Aleluia, que ele não pecou. Então tomar aquele cálice
cálice que representava o pecado significava que ele iria sentir no seu corpo o pecado da humanidade, das pessoas, ainda que ele não pecou. Aleluia. Então, quando ele toma aquele cálice, ele estava dizendo ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, porque ele jamais pecou. Aleluia. Mas ele diz: mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, para a glória do nome do Senhor Jesus. O cálice que ele tomou, aleluia, representava o seu pecado e o meu pecado. Então ele toma, aleluia, dizendo: está pago, eu estou pagando, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deu glória a Deus nessa noite. Ele não estava com medo de morrer. Desde o princípio ele sabia que iria morrer. Desde o princípio ele estava dizendo: você não aguenta o batismo que eu vou passar. Ele dizia: olha, esse templo pode ser derrubado e levantado em 3 dias. Ele estava falando da complexidade do que seria sua morte. Isaías, no capítulo 53, fala um pouco, aleluia, da sua morte. E quando nós lemos Isaías 53, nós vemos que ele foi moído pelas nossas transgressões. O pecado, aleluia, aquilo que seria para nós, ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras, diz a palavra de Deus, aleluia, que nós fomos sarados. Para que essa chaga do pecado saísse do meio da igreja, ele tinha que passar por aquele momento. Ele não se recusou, ele disse: eu pagarei o preço. É por isso que as loucas não entendem, aleluia, mas as prudentes estão dizendo: glória, glória. Ele pagou o preço. Houve dor, houve angústia, houve sofrimento, mas ele não recuou. Ele disse: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança contigo. Aleluia. Então nesta noite, eu tomar este cálice e eu comer este pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se você pode, glorifique, exalte, agradeça, peça perdão. Aleluia. Viva na presença do Senhor. Aleluia. Ele está aqui, o noivo está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. O noivado era um cunho legal. O noivado naquela época não era para conhecer o noivo e depois dizer: ah, não quero. Aleluia, Jesus. Eu vou experimentar e depois, se eu não gostar, eu não Glória a quero. Deus. Não. O noivado naquela época era algo de cunho legal. Tinha muita coisa envolvida naquilo. Aleluia. Tinha palavras. Glória a Tinha Deus. pactos. Tinha alianças. Aleluia. Não é uma coisinha qualquer. É uma coisinha que o irmão olhou para mim com cara feia, eu vou embora. É louca. Tinha cunho legal, tinha importância. O pastor falou um negócio para mim, eu não gostei. É louca. O irmão fez isso, postou lá no. Não. As prudentes sabem o pacto que tem com o Senhor. Glória a Deus. As prudentes olham e dizem assim: ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Aleluia. As prudentes dizem: rei, não importa se o Senhor aumentar 7 vezes a fornalha, aleluia, eu continuarei esperando nele. Aleluia, o meu noivo está voltando e eu estarei pronto para receber em nome do Senhor Jesus. Tem peso esse compromisso. Aleluia, nós não somos aqueles que recuamos, mas aqueles que avançamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A noiva é gloriosa, é sem mácula.
mácula, é sem ruga, aleluia, de coisa semelhante a essa. A noiva está esperando, a noiva está dizendo: vem, Pai, eu estou aguardando a tua volta. Glória a Deus. Glória a Jesus. As loucas estão esperando os seus próprios benesses. Os dotes não são suficientes. As loucas estão correndo aí atrás de mais riqueza, de coisas deste mundo. Aleluia, as prudentes estão dizendo: Senhor, dá-me mais do teu Espírito. Eu quero sentir o teu Espírito. Eu não quero sair da igreja sem chorar, sem sentir a tua presença, sem ouvir a tua voz. A noiva de Cristo está esperando o noivo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O noivo ia para distante, a confiança estava colocada nela. Ele sabia que havia uma aliança, que havia um pacto. Ele deixava e ia preparar lugar. Glória a Deus. Ele ia preparar lugar. Ele chegava aí lá e passava 1 ano, 2 anos, às vezes, para voltar para buscar a sua noiva. O seu coração estava lá. E às vezes o tempo passava, a angústia era grande e ele não podia voltar. Porque para voltar, ele precisava, ele teria que estar já com tudo pronto. Então ele não podia voltar. Então ele enviava um amigo: vai lá, faz notícia dela. Naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha mensagens de texto. Não tinha o WhatsApp para passar a noite toda falando. Não. Ele dizia: vai lá e traz notícia dela. Então vinha um amigo da noiva, do noivo. Ele vinha e ia falar com a noiva. E ele trazia recados do noivo. Ele trazia recado e entregava para a noiva e dizia: olha, o noivo mandou esse recado para você. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você já entendeu que o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. O noivo manda o Espírito falar com a sua noiva. Aleluia. Às vezes o amigo trazia do noivo para a noiva, mas também nós encontramos o amigo levando da noiva para o noivo. Aleluia. A palavra de Deus diz que às vezes a gente está chorando, angustiado de maneiras assim que a gente nem consegue falar, só balbuciando. A gente pensa que ninguém está entendendo, mas o Espírito de Deus, aleluia, ele pega esse choro, essa angústia e leva, diz a palavra de Deus, e leva e traduz para o Senhor. Ele está dizendo: a noiva está precisando disso. Aleluia. A noiva tem o Espírito de Deus, que não somente traz para te dizer as coisas que o Espírito, que o Senhor quer te dizer, mas ele também leva. Se tem uma necessidade nessa noite, apresenta, porque o noivo irá levar, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dar. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele diz: eu estou enviando o Espírito Santo para te dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Ele manda outros amigos, ele manda pastores. Aleluia. Para te ensinar. Glória a Deus. Aleluia. Para te orientar. Ele manda profetas.
aleluia, para te dizer as coisas que o Senhor tem preparado para a tua vida. Glória a Deus. As loucas não escutam a voz do Espírito. As loucas não escutam a voz do pastor. As loucas não escutam a voz do profeta. Aleluia. Mas o Espírito de Deus. Mas o Senhor envia um amigo para dizer: estou cuidando da tua alma. Glória a Deus. Alguns querem ser noiva em casa sem ouvir a voz do Senhor. Alguns vão dizer alguma coisa, alguma desculpa para se orar. Senhor, é porque vai ficar na porta, batendo na porta. O pastor até entende, mas o noivo diz que ele não entende. Ele está dizendo: preço que eu paguei é muito caro. Noiva tem que ser noiva. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. A noiva tinha 1 ano, 2 anos, às vezes, para se preparar. Ela se preparava. A gente encontra um vestígio assim, somente assim, um pouquinho das coisas, lá no livro de Esther. Quando a gente lê o livro de Esther, no capítulo 2, versículo 12, aleluia, nós encontramos a noiva se preparando para se encontrar com um rei terreno. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou explicar de novo. Ela faz isso tudo aqui, que está lá no livro de Esther, capítulo 12, a partir do versículo 12, para se encontrar com o rei terreno. A palavra de Deus diz: chegando a vez de cada uma moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas da purificação das mulheres, para se encontrar com um rei humano, terreno, cheio de erros. A noiva passava 6 meses se banhando com óleo de mirra. Passava 6 meses se banhando com especiarias. Aleluia. Preparando-se para aquele momento. Hoje nós precisamos ver a igreja procurando azeite. Aleluia. Azeite não se compra nas esquinas. Aleluia. Esse azeite não. Você vai lá no Walmart, você pode até encontrar azeite lá, mas não esse. Glória a Esse Deus. azeite é especial. Aleluia. Aleluia. Esse azeite não se compra no supermercado. Esse azeite não se compra nas especiarias daqui, não. Aleluia. Esse azeite é produzido nos joelhos, na presença do Senhor. Glória a Deus. Às vezes a moinha vem assim, aperta, a gente chora e fica ali se acabando de dor, e o azeite começa a tomar conta da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Getsemane significa lugar de prensa. Aleluia. Esse azeite é caro. Esse azeite não é comprado indo nas igrejas, indo em igreja grande, pequena, rica ou não. Aleluia. Esse azeite é comprado com muita lágrima, com muito choro, com muita oração. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Prepare a sua vida. Prepare a sua vida. O óleo do Senhor vai tomar conta da sua igreja. Quanto mais é apertado, é prensado, mais óleo sai para a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não reclama da luta, não reclama das dores. Deus está dizendo: eu estou tirando azeite da tua vida, para que você tenha azeite na hora que o noivo chamar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem muita gente enganada, pensando que azeite é carro novo. Tem muita gente enganada pensando que azeite é bolsa de marca.
Tem muita gente pensando que azeite é relógio ou celular de última geração. Aleluia, o azeite não era para externar a beleza da mulher, mas é para externar a glória, aleluia, do Senhor na tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. As loucas estão preocupadas com o que vai vestir. Eu não vou na igreja não, porque eu não tenho roupa. Essa roupa eu já usei semana passada. Todo mundo vai olhar e vai ver que eu vivo com essa roupa a vida toda. O Espírito de Deus está falando com a sua igreja. E se você é igreja, Deus está falando com você. Aleluia, Deus não está preocupado com a marca da tua roupa, quantas vezes você usou, mas quantas vezes você está na presença do Senhor, chorando e glorificando e dizendo: eu estou esperando a tua volta, Senhor. Aleluia, aleluia. A louca quer aparecer, aleluia, enquanto as prudentes querem desaparecer. Aleluia, ele diz assim, lá em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. E para perceber porque as loucas não encontraram azeite, porque elas queriam aparecer. É porque elas não estavam entendendo que esse azeite se faz através de muita oração nas terças-feiras aqui, chorando. E a gente pensa que ninguém está vendo, mas o Espírito de Deus. O amigo do noivo pega as tuas lágrimas, o teu choro e leva, e às vezes você nem sabe. Mas estamos sendo colocados na presença do Senhor. A nossa casa, a nossa família está sendo colocada na presença do Senhor. A nossa vida está presente na presença do Senhor. Glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia, para que Ele apareça. Preparar lugar. Já estou terminando. Ele ia preparar lugar. E quando ele terminava de preparar o lugar, ele perguntava ao pai: pai, está pronto? Está bom? E aí o pai dizia: está pronto, vai buscar. Mas enquanto o pai não dizia que estava pronto, ele não vinha buscar a noiva. E a gente encontra, irmãos, quando algumas pessoas perguntavam ao noivo: quando serão essas coisas? E ele diz assim: nem os anjos do céu, nem eu sei, mas somente o Pai. Somente o Pai. Ele voltava para casa quando o Pai dizia: aleluia. Ele tinha que preparar. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 36. As pessoas perguntavam e ele dizia: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Enquanto ele estava lá, enquanto ele está lá preparando o lugar, enquanto ele está preparando o lugar onde nós iremos habitar com ele para sempre, do outro lado estava a noiva, preparando a sua vida. Ela prepara a sua, não é a vida dos outros não. Tem gente que fica mais preparando a vida dos outros. Ela prepara a sua vida. Ela usava um véu. Esse
véu hoje em dia está muito difícil da gente ver. Porque a noiva, ela usava um véu. E um véu para quê? Para que onde ela passasse, as pessoas dissessem: essa é noiva. Não podia ver a beleza dela completa, porque tinha um véu. O véu estava falando para a sociedade que ela tinha um compromisso. Mas o véu também estava falando para ela: eu estou reservada, separada, aleluia, para o noivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos podem dizer amém. Ela estava dizendo: eu fui pago por um preço muito alto, eu tenho que pôr um véu, para que todos saibam, aleluia, que eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia! O véu significava: eu tenho noivo. O véu significava: eu não me misturo com o mundo. Aleluia! O véu significava: eu tenho um compromisso, estou esperando a volta. Glória, glória, glória a Deus. Uma noiva sem véu é uma vergonha. Alguém que sabia que ela era noiva, mas saía sem véu, era uma vergonha. Era uma vergonha andar sem véu. Era uma vergonha andar sem separação dos pecados. Era uma vergonha estar separado. Ele está comprometido, mas andando também com o mundo. A igreja do Senhor tem que ter véu. Tem que haver separação. Aleluia. O véu não é só para usar na igreja. O véu não é para usar somente aqui na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor você pode até usar um véu e as pessoas olharem para você, aleluia, e achar que você está separado, que você está separada. Aleluia, você tem que usar o véu na frente do computador, onde ninguém te vê. Você tem que usar o véu quando está junto de alguém, quando está no trabalho. As pessoas têm que olhar para você e dizer: ele tem compromisso com o Senhor. Ele anda diferente, ela anda diferente, ela fala diferente, ela tem algo diferente. Sabe o que é? É véu na tua vida, é separação do mundo. Aleluia, mostrar que você tem compromisso em nome do Senhor. Glória a Deus. Tem gente que não tem tanto, não tem nenhum véu, porque até tem vergonha de dizer que é crente, porque não se vestiu como noiva, porque não se adornou como noiva. Tem gente que olha para o véu e quer dizer, não usa o véu, e as pessoas olham e não sabem se ela tem compromisso ou se ela está flertando com o mundo. As loucas, elas flertam com o mundo. Ela diz assim: meu noivo não vai chegar agora, falta muito, eu não sei quando é que ele volta. E aí ela começa a fazer coisas erradas, ela começa a pecar, ela começa a fazer coisas erradas. Alguém pode até não saber, mas o noivo, ele sabe. É por isso que quando chega lá no último dia, ele olhará para uma noiva e dirá assim: eu nem te conheço. Mas a noiva, prudente, ele dirá: entra. Aleluia, tem um banquete preparado. Louvado seja Deus. Aleluia, use o seu véu. Quando você estiver na frente do computador, use o seu véu quando você estiver no seu trabalho. Use o seu véu quando você estiver só. Aleluia, porque isso fará toda a diferença para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Cantares, no capítulo 14, no capítulo 4, versículo 12 diz: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Aleluia, o compromisso da igreja com o noivo é muito grande. Aleluia, ele olha para você como um jardim fechado. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá glória a Deus nessa noite. E
preciso completar a palavra. Eu preciso passar algumas coisas muito rápidas. Não podia faltar óleo. A roupa tinha que estar branquinha, limpa. Os irmãos, eu já falei sobre isso aqui. Geralmente eu falo isso no grupo de doutrina. Mas as mulheres de hoje, elas só conhecem as máquinas de lavar. E olha que tem umas que nem sabem. Mexe no celular que é uma bênção, mas eu não sei ligar. Mas a minha mãe não era desse tempo. Minha mãe é do tempo que se lavava na mão. E aí eu saía para a escola, minha mãe estava lavando roupa. Quando eu voltava, ela ainda estava lavando roupa, porque era ela sozinha para lavar a roupa da casa toda. 5 filhos, meu pai e minha mãe. A luta era grande. Eu chegava lá, tinha um monte de bacia de alumínio assim. E ela colocava um negócio que chamava anil. Mas ficava tão branca que quando chegava uma roupa encardida, um branco meio encardido, ficava do lado e passava vergonha. Porque a roupa era branquinha. Não sei se você está entendendo. A noiva passava o ano todo esperando o noivo e a sua veste tinha que estar pronta, Glória a Deus. impecável. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, ele diz assim: e em todo tempo sejam alva as tuas vestes. Glória a Deus. Não é somente quando vai na igreja. Ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca te falte o óleo sobre a cabeça. A noiva está preparando a sua veste. Está com vestes limpas, brancas, para se encontrar com o Senhor, para encontrar com Ele, para dizer para Ele: estou pronta para a glória do nome do Senhor. Ele virá buscar a sua noiva. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. A sua roupa está limpa, a sua mente está ungida, a unção sobre a sua vida. Aleluia. E por fim, eu preciso adiantar. Tinha muito mais coisas, mas eu preciso adiantar. Aleluia. Vinha um noivo. Aleluia. Só que o noivo, ele não vinha nas horas esperadas. Aleluia. Ele não vinha na hora que toda noiva estava chegando. Ele vinha numa hora de surpresa. Ele vinha para fazer uma surpresa, para chamar a atenção da cidade, para que todos vissem. Então ali na passagem diz que ele veio à meia-noite. Louvado seja Deus. Mas alguém pode dizer assim: pastor, mas isso não é justo. Depois de 2 anos, como é que alguém iria esperar 2 anos vestido já com a roupa? E com óleo ainda mais? Não é justo. Não é justo que ele chegue de surpresa. Aleluia. Aí alguém pode não entender, mas ele enviava o amigo na frente. Ele dizia: vai na frente, tocando o chofar. Aleluia, tocando a trombeta e dizendo: aí veio o noivo. Aleluia. Ele mandava na frente para dizer: o noivo está chegando. Glória a Deus. Igreja, te prepara. Aleluia, te prepara, ó igreja. Aleluia, ele irá buscar a sua igreja. Aleluia, ele começava a dizer na frente. Aleluia, e o noivo vinha atrás. Aleluia, ele dizia na frente: olha, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Aleluia, não dá mais tempo de se preparar. É hora de estar pronta. Aleluia, ele ia na frente e o noivo vinha atrás para se encontrar com a sua noiva. Alguém pode dizer: pastor, eu não escutei o noivo, eu não escutei o amigo. Eu vou lhe dizer: o amigo passava na frente dizendo: quando ouvires sobre guerra, rumores de guerra, é porque o noivo está chegando. Aleluia, quando tu ouvires de peste, de fome, de guerra, é porque o noivo está chegando. O amigo do noivo está clamando nessa noite e está dizendo: a guerra em todos os lugares. Há rumores de guerra. Aleluia, todas as coisas acontecendo. A peste como nunca houve. Há terremotos acontecendo. Isso significa que o noivo está chegando. Aleluia, se tem
virá para buscar a sua igreja. Feche os seus olhos. Aleluia, eu não sei se você está entendendo. O amigo do noivo está clamando nessa noite. E está dizendo: prepara-te, ó igreja. Prepara a igreja. Porque o noivo está chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Agora, feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia, a noiva está clamando. A noiva está clamando. O Senhor está preparando a sua igreja. Aleluia, prepare. Ele virá no piscar de olhar. Não dá tempo de preparar óleo. Tem que estar pronto. Tem que estar preparado para aquele dia. As prudentes se alegram quando escutam esse clamor. Aleluia, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia, Ele está chamando a sua igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. A diferença das loucas e das prudentes é que quando ela desperta, tem óleo na vida. Eu não sei quanto óleo você tem. Eu não sei se você tem. Mas eu gostaria de que você pudesse entender que Deus está clamando para buscar a sua igreja. Aleluia, prepare a sua vida. Prepare a sua vida. Ah, mas os outros vão falar, não importa o que os outros vão falar. Você vai se encontrar com Ele. Deve ser um terror chegar nas portas e as portas estiverem fechadas. O que é que isso significa, pastor? Isso significa que o Senhor virá para buscar a sua igreja e aqueles que não estão preparados não irão caminhar. Aleluia, glória a Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para estar preparado? Aceite a Jesus como seu único e eterno Salvador. Feche os seus olhos. Eu gostaria de perguntar nessa noite se há alguém que queira aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, como Salvador da sua vida. Se tiver alguém, levante a sua mão aí do seu lugar. Nós iremos orar por você. Teve alguém que ainda não tomou a decisão de viver com Cristo, de ser a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Aleluia. Segunda coisa, precisa se fazer conserto. Tem muita gente que está pensando que é noiva, mas quebrou a aliança com o Senhor. Há muitos que estão pensando que são noiva, mas quebraram a aliança. E aqueles que me
confessarem, diz o Senhor, diante dos homens eu confessarei diante do Pai que está no céu. Louvado seja Não é Deus. somente vir à igreja, tenho que confessar o Senhor como seu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com tua boca confessares e no teu coração creres que o Senhor ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Você já confessou diante de todos que você é filho do Senhor? Se não confessou, é óbvio. E se você confessou e quebrou a aliança, Deus está dizendo: renova a aliança hoje. Aliança não é vir à igreja quando quer ou quando tem tempo. Aliança é dizer: eu tenho compromisso com o Senhor. Eu tenho compromisso com o Senhor. Tem muita gente enganada, irmãos, pensando que pode ser igreja separada do corpo.